forte. Não temos tempo de temer a morte. Atenção, para a estrofe e pro refrão, pro palavrão, para a palavra de ordem. Atenção, para o samba exaltação. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Atenção para as janelas no alto. Atenção ao pisar o asfalto, mãe. Atenção para o sangue sobre o chão. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, estamos no ar, ao vivo, com o programa Fora da Curva, aquele que fala o que a maioria cala. Estamos transmitindo pela Universitária FM 99.9 aqui do Recife, também pela nossa querida Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM e com transmissão por streaming pela internet pelo facebook.com/Programa Fora da Curva, ou seja, a gente pode ser assistido pelo mundo inteiro. Eu sou Adriana Santana, professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. Hoje a gente inicia uma série especial sobre os 100 anos, ó, 100 anos de solidão. Gabriel Garcia Marques aqui comigo. Sobre os 100 dias. Ato falho, né? Ato falíssimo. Sobre os 100 dias do governo Bolsonaro. Tanta coisa aconteceu que parece 100 anos mesmo, minha gente. Aí. De hoje até sexta-feira, o Fora da Curva vai discutir com especialistas e com o nosso público todas as decisões, todos os atropelos, as repercussões dos primeiros 3 meses da administração do presidente do partido PSL, presidente Jair Bolsonaro. Hoje a gente pergunta, 100 dias do governo Bolsonaro, é verdade esse bilhete? A gente vai falar como o humor está atuando fortemente na crítica ao governo, com explosão de memes, de páginas, de iniciativas que criam um riso a partir dos episódios protagonizados pelo presidente, ministros, família, né, de Jair Bolsonaro e integrantes do staff. Jair Bolsonaro chega aos 100 dias como presidente com a mais alta rejeição da história da democracia brasileira. Uma pesquisa do Datafolha, recente, né, foi divulgada semana passada pelo jornal Folha de São Paulo e reverberada por jornais e publicações do Brasil inteiro. Essa pesquisa indica que 30% dos eleitores consideram a gestão Bolsonaro como ruim ou péssima, o que deixa o presidente atual com a pior avaliação de começo de governo desde a redemocratização, ficando até mais mal avaliado do que Fernando Collor, por exemplo. Você já pode participar com a gente do programa pelo facebook.com/Programa Fora da Curva. A gente também está no Instagram, no Twitter, no YouTube, sempre com o nome Programa Fora da Curva. E uma das brincadeiras que provocou bastante polêmica, né, nesses 100 dias de governo foi o anúncio que o ator da Globo, José de Abreu, fez pelo Twitter, se autoproclamando presidente do Brasil. A brincadeira foi uma forma de criticar a política externa do governo Bolsonaro, que foi um dos poucos a reconhecer o autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, como autoridade política do país nosso aqui vizinho, da Venezuela. Zé de Abreu chegou a ser recebido por uma multidão no aeroporto, lá no Rio de Janeiro, aos gritos de presidente, quando ele chegava de uma viagem do exterior. E pelas redes sociais, Zé de Abreu, na condição de presidente autoproclamado do Brasil, fez duras críticas a Bolsonaro. Chegou a bater boca com ele pelo Twitter, né? Twitter, que é a principal ferramenta de comunicação, né, do presidente. Bolsonaro, obviamente, não gostou da brincadeira e chegou a ameaçar o ator, avisando que iria processá-lo. Mas essa brincadeira pegou e também atravessou o Atlântico.
Em Paris, na França, o ator francês Frédéric Paget se autoproclamou presidente da França para reconhecer o colega como presidente do Brasil. Paget tem mais de 40 anos de carreira como ator, como cantor também, e já realizou vários projetos culturais envolvendo os dois países, né? Brasil e França. É casado com uma brasileira e por isso tem acompanhado bem de perto o que acontece por aqui. Essa brincadeira apareceu aqui no Brasil e para o ator também como uma forma de resistência política. Vamos ouvir o depoimento que o ator francês Frédéric Paget concedeu para a gente, concedeu especialmente para o Fora da Curva. Ele foi entrevistado por Ivana Festini, professora do Departamento de Comunicação da UFPE e colaboradora aqui do Fora da Curva. Em tempos de crise moral, de desespero, de tristeza, a gente pode, gerar um certo tipo de alegria e ao mesmo tempo de sentido, e combina os dois, por que não? Eu acho que o Zé também tem essa noção de brincadeira séria, vamos falar. Ele falou outro dia, escutei, falou, vamos levar a brincadeira ao sério. Eu acho que é um sinal de reconhecimento, isso, claro, a gente não se leva ao sério, é uma brincadeira, mas que pode ter algum sentido, que pode trazer algum ânimo, e eu falaria talvez mais ainda no Brasil, porque as pessoas têm essa alegria, esse sentimento da brincadeira, esse senso da brincadeira. E eu acho que é uma coisa que pode ser boa nesse ambiente, nesse contexto, mas sem se levar ao sério também. Eu não tenho nenhuma pretensão política. Bom, aqui a gente escutou agora Frédéric Paget, eu acho que deu um probleminha no áudio, qualquer coisa a gente repete, deu não? Deu problema no áudio não, foi outro problema aqui que eu fiquei sabendo, mas a gente voltamos aqui no estúdio, a gente escutou Frédéric Paget, ele concedeu uma entrevista pra gente, ele é um ator e cantor francês que se autoproclamou presidente da França para entrar na brincadeira com o ator brasileiro José de Abreu, né, que se autoproclama presidente do Brasil. E aqui no estúdio, eu tô com um grupo de especialistas em humor, gente que faz e estuda humor, especialista também em riso, ironia, no escárnio, como ferramenta de discurso, ferramenta também de crítica política. Aqui comigo eu já saúdo e agradeço bastante a presença de vocês. Cristina Nascimento, que é atriz, ativista, feminista. Cris também atua no Movimento Negro Brasileiro. Cris é mestra em Ciências da Religião e Cris integrou o grupo de teatro Loucas de Pedra Lilás. É isso, Cris. Bom dia. Bom dia. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, obrigada, ouvintes. Meu bem, é mais gostoso com humor, apesar de termos 100 dias absurdos. Né? Quase 100 anos, né, na sensação. São 100 dias tão absurdos que foi preciso um humorista, né, se travestir de presidente para falar o que e como um presidente deveria se comportar. É verdade, uma inversão total, né? É uma inversão completa, né? Então, aqui vamos conversar sobre esse lugar do humor. Vamos embora. Né, do humor e do riso, do escárnio, da ironia, né, pra gente também se posicionar. Vamos embora. Comigo também Clériston Andrade, que é chargista, músico, jornalista, doutor em linguística. Bom dia, Clériston. Bom dia a todos, bom dia aqui os presentes e o público. Esse programa, aparentemente, é uma dupla face, né? Porque é um programa alegre e ao mesmo tempo triste. É alegre porque fala de humor, mas é triste porque fala desse governo, assim, ridículo. E, assim, a campanha, eu já vi, toda campanha tem sujeira, tem bate-boca, tem polêmica, mas eu nunca vi, eu tenho 66 anos, nunca vi uma campanha tão suja, tão cebosa, não tem outro termo para dizer como essa. E eu sei porque participei de grupos de WhatsApp, de colegas de colégio, e a gente era um grupo só amor. Que coragem, amor. Viu, Clériston? Não, mas veja, até a eleição era só amor, né? É música, não sei o que mais lá e tal, etc. Faz o quê? Almoços e tal. E quando você chega a parte da campanha, você desconhecia seu colega, porque passou justamente a maior parte a repassar aquilo que todo mundo conhece, né? E assim, só para ser bem reduzidinho aqui, o meu trabalho, digamos assim, de chato,
Era dizer, minha gente, ok, Acordem. se você não quer o PT, porque o grande lance, não vamos tirar o PT, tem outras opções, mesmo que não sejam tão boas, mas pelo menos é alguém que você pode discordar, mas que tem algum discernimento. Esse cara, esse pessoal, é de uma estupidez gritante, não façam isso. E fizeram. Infelizmente. Conosco também Thalita Rampazzo, jornalista, doutora em comunicação. E Thalita tem pesquisado o humor no jornalismo. Bom dia, Thalita. Olá, bom dia. Agradeço o convite do Fora da Curva. Na verdade, as minhas pesquisas relacionadas ao cômico, ao humor no jornalismo, foram mais durante a época do mestrado, mas é uma temática extremamente interessante, né? Pegando esse gancho dos 100 anos do governo e falando da campanha, né, de eleição, a gente verificou uma imagem que foi construída de uma política séria, né, que iria colocar ordem no Brasil, e a gente está sendo confrontado o tempo inteiro com a realidade do governo. E aí o humor, ele surge nesse espaço e a gente tem um prato cheio para o humor, né? No Brasil sempre houve um prato muito grande e um prato muito cheio para o humor. E nesses momentos de fragilidades, né, principalmente de governantes políticos, esse humor ele aparece mais, né, principalmente no jornalismo, em espaços de mais seriedade. Sim. Uma travessa cheia agora, né? Não é mais um prato, não, tem uma travessa cheia. Também conosco, bom dia, Jorge Cosme, que é jornalista, chargista, foi meu aluno. Bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, Adriana. É um prazer participar do Fora da Curva. Eu já queria começar criticando o Bolsonaro, porque ele tá me dando muito trabalho. Assim, eu imagino. Porque é muito tema que ele levanta pra gente fazer charge. Eu fico meio... Eu faço sobre isso, faço sobre educação, faço sobre Damares. Então, é muito trabalho em cima das minhas costas. É muito material, né? Porque o Bolsonaro não para de fazer material pra gente. Tem sido, a gente estava comentando no início do programa, né, gente? No início, quando vocês chegaram aqui, antes de o programa começar. O humor tem sido não só uma válvula de escape, né? Não só uma forma de a gente descansar um pouco, né? De tantas, com o perdão do meu francês, de tantas porradas, mas a gente também tem utilizado o humor para informar. A gente tem utilizado fortemente o humor para trazer esse contradiscurso, né, gente? Para informar além da obviedade, né? Ou além dos absurdos que a gente tem observado. E eu queria começar a nossa conversa, e o programa Fora da Curva sempre é uma conversa, né? Perguntando para vocês, perguntando para a Cristina, se você tem visto que o humor, você que atua, você que faz, analisa, mas faz também humor, você tem visto que atualmente, pelo menos desde janeiro para cá, a gente tem utilizado o humor realmente como uma forma de resistência, ou ainda não? Ainda está só como válvula de escape mesmo? Como é que tu tem visto, Cris? O humor, né? A linguagem humorística, ela também é ideológica, né? Então, isso que fica posto. Então, a gente utiliza, nós brasileiros e brasileiras, temos esse jogo, né? Esse herê, né? Esse brincante, esse lúdico, que é uma herança maravilhosa, né? De nossa ancestralidade africana. Então, nós utilizamos isso de forma... Algumas de nós utilizamos de forma magistral, com um olhar crítico, propositivo, visando transformar, né? Pensando, ultrapassar o conservadorismo. Mas outras visam, né? Utilizam o humor como reforço de muitos preconceitos. Sim. Na atualidade, a gente tem usado de forma muito constante o humor, né? Através de charge, memes, né? Não dá, são tantas coisas, como disse Jorge, né? É uma avalanche constante que os artistas do humor, né? Às vezes eu acho que tem que passar a peneira e ver o que tem que se colocar aí. Mas o que mais me ocupa e me preocupa é que também, né, o outro lado, o lado da perversão, através do humor e através do dizer era só uma piada. Ora, se todo discurso ele é ideológico, né? E se você né? Não é só, né? E você interfere no olhar de uma população, da polis, né? Então é política. Então, quando você diz, não, isso tem nada a ver com política, está sendo político. Sim. Não é partidário, né? Necessariamente, não é partidário. Né? Mas é político. Né? Mas é político. Então, a gente tem os dois, né? Esses dois campos bastante visíveis. Sim. Agora, né? Quem é contra, quem... Sim. Mas eu acho que a gente tem potencializado muito esse lugar
da crítica social, do posicionamento político, através dos memes, através da charge, através de programas de televisão. O YouTube é um lugar, né? É uma proliferação de coisas ruins e de coisas muito boas também, que tratam através da linguagem do humor. Né? E fazer humor é sempre interessante. Pode não dizer nada e tá dizendo tudo, né? Verdade. Através de posicionamento do próprio corpo, das caras, das bocas, do olho grande e tudo mais. Então, sem dúvida. Ô, Cris, tu tocaste num ponto aí, saindo um pouquinho aqui do roteiro, daqui a pouco a gente volta. Tu falaste dessa divisão interessante que a gente deveria fazer entre o político e o partidário, né? Políticos todos somos, ideológicos todos somos. Eu tô falando isso que tem um ouvinte aqui gritando com a gente, vocês são petralhas! Eu queria lembrar que somos todos políticos aqui, não necessariamente estamos por um partido. Pode até estar, que não é crime nenhum, né? Mas a gente aqui fala o que a maioria cala e cada um tem o direito constitucional. A Constituição ainda está em voga, viu, querido ouvinte? De se posicionar. O programa se posiciona e o meu partido é a democracia, eu não sei o seu. A Constituição, para mim, está acima de tudo e de todos. Né? Vocês também, ou vocês fazem vocês acham que não existe essa divisão? Se você é político, você necessariamente é partidário. O que é que vocês acham, Thalita, Cosme e Clécio? Não, eu não sou partidária. Mas mas tem um posicionamento assim, político. Em termos de humor, inclusive, né? A gente está numa situação agora que parece que todo o posicionamento ele é ofensivo, necessariamente. Sim. E aí a gente pega um pouco mais no passado recente do Brasil, que essa parte da internet, né? Em termos de circulação de mensagens rápidas, elas já há algum tempo, elas têm circulado cada vez mais quando elas têm essa pegada de humor, desde o governo anterior, né, ainda do período de Lula, Dilma, Temer, né? Então, eles foram bastante representados. Sim. Não tenho ainda a impressão de definir se a representação de Bolsonaro está maior ou menor em termos de humor, assim, do que está circulando. Mas o humor no Brasil serviu também para destituir políticos, né, destituir partidos. Sim. Através do humor, a crítica ela é feita. Então, independente de qual é o lado, né, qual é o lado ideológico, a gente tem essa pegada do humor do Brasil muito forte desde sempre. Sim, agora parece que mais do que nunca, né? Em relação ao momento atual mesmo, a impressão que dá é que a gente estava num período de humor muito infantil, muito, às vezes, em certo sentido, né? Rasteiro, medíocre, né? Quando a gente vai para os veículos de comunicação, né? Televisão, programas, youtubers, né? Famosos, muitos são aquele riso baixo mesmo, assim, aquela coisa mais inconsciente. E eu acho que em momentos de dificuldade, a gente tende a ter uma melhora em termos de qualidade. Se é que a gente pode falar de qualidade de humor, né? Que é outro traço. Mas um viés mais crítico, um viés, né, mais argumentativo, né? De você trazer um contradiscurso. Até que eu ia perguntar, reverberar aqui com o Clériston, né? Eu acho que o meme mais recente, são tantos memes, né? São tantas brincadeiras, mas um dos mais recentes foi o meme em cima da fala de Jair Bolsonaro em Israel, né? Para um grupo, né, de empresários. Aquela fala bem nonsense, né? Completamente absurda. Supostamente sobre confiança, né? E ele fazia aquela analogia, né? Isso, ele fazia uma analogia com os paraquedistas, né? Atrás, tá na frente, tá atrás, enfim. E aí, obviamente, uma série, né, de mensagens bem-humoradas surgiram, né? Inclusive, Marcela Adnet trouxe uma muito engraçada, não só dessa, mas da outra recente também, que foi a de Sérgio Moro, que resolveu provar que era ele mesmo no Twitter, né? Com uma foto de um calendário. E aí o Marcelo Adnet fez: gente, eu vim do futuro, estou aqui para provar que eu criei a máquina, né, do futuro, estou aqui no dia 1 de junho de 2019. E aí eu queria, com essa deixa, perguntar para vocês, perguntar para Clériston, né? Que é chargista, acho que Thalita e que já começaram a tocar no assunto, mas vamos tocar mais ainda. O humor tem conseguido ir além do riso, ir além do escárnio, tem conseguido fazer refletir, fazer pensar, discutir. O que é que você acha do momento agora atual? Na verdade, no momento atual e no momento passado e na Idade Média, o humor sempre foi um tipo de linguagem que, pela sua própria natureza, ele desmonta. Né? Então ele desmonta o quê? Desmonta as farsas, mostra o absurdo das verdades aparentes e tudo mais. Então, isso no humor, né? Então, as verdades postas diante da sociedade, os humoristas vão e, destrói aqui, desconstrói e mostra o que é que está por trás daquilo. Agora, você falou em chargista, é interessante.
tanto meu mestrado como meu doutorado foi sobre charge de humor e tal. E falei 2 tipos de humor, de tira e tudo mais. E até a época, o meme ainda era mais incipiente, foi 2011. E hoje em dia o meme tem uma força, digamos assim, hiper, Tremenda, né? Tremenda o meme. E tem uma característica que eu vou diferenciar da charge. A charge, ela nasceu dentro do jornalismo. Ela é uma função, digamos assim, Informativa, jornalística, né? da responsabilidade, inclusive, do jornalista. É um cronista que desenha, Sim. né? Isso é o chargista. Então, a charge tem autoria, tem local, tem dia de sair e tal. O meme é outra coisa. O meme, para mim, se aproxima mais do tal xiste que Freud falava, que muitos psicanalistas, inclusive eu li o livro de vários psiquiatras do Rio de Janeiro, uma coletânea, e a maioria, embora eu não conheça nem 1% de Freud que eles conhecem, mas eles todos erraram. Porque alguns até confundiram o xiste com piada. O xiste é aquela brincadeira que ela é totalmente baseada no contexto. É muito feita por amigos. O cara diz uma coisa, aí o outro fala assim, só se for fulano que tem esse corpo belíssimo. Aproveita o gancho, né? É porque o cara é gordo, uma porque tirada é magro, rápida. porque é Sim. alto, porque é aquilo outro, e ninguém sabe. Então é sempre uma coisa assim, espirituosa. Então o meme hoje, o que eu acho muito massa do meme é que ele não é feito mais por profissionais. O perigo que não é mais perigo, é que ele não é assinado, não tem autoria. Então ele é feito por aproveitadores, Sim. profissionais aproveitadores, Sim. até para enganar. Mas a produção é tão grande, espontânea, que é o que vence. É verdade. Né? Eu queria terminar essa falinha aqui só dizendo o seguinte, na tua pergunta sobre humor, de resistência, de ter essa função, que é o seguinte, eu me preocupei muito, na verdade, não só me preocupei, me irritei muito no mês de dezembro, quando via cada vez mais pessoas colocando o medo. Sim. Né? O medo, Discurso do medo, né? E o medo, o discurso do medo. E quando houve aquela ameaça na Universidade Federal de entrar na sala e etc, etc. E filmar os professores atuando. E as pessoas diziam, não, quando dia 2 vocês vão ver. E eles começaram a dizer do outro Isso, lado, dia 2 vocês ameaçando. vão ver. Né? Eu comecei com, não vou confessar, não é com o medo, perigo, não, Físico. o medinho de errar, medinho de errar. Mas eu firmemente combati no Facebook e em todas as mídias que eu pude, dizendo, este homem é um imbecil completo e não tem que ter medo. E as Forças Armadas, e eu fiz CPUR em 74, eu conheci um pouco por dentro. Tem muita gente decente, como tem médico, engenheiro, safado e decente, lá tem também. Esses caras cumprem a Constituição. Não vão deixar esse imbecil fazer o que ele pensa que é o quintal, porque esse governo, ele com a família dele e esses outros mais imbecis do que ele chama para ser ministério, é uma ópera bufa. É quase inacreditável. Não sei. Sim. Hoje de manhã Teatro no do rádio, absurdo, né? Hoje de manhã no rádio eu vi as pessoas dizendo, dizendo assim, no Congresso o que se diz nos corredores é que esse governo não precisa de oposição. E ele quase não precisa de humorista para combater, porque de tão ridículo Sim. que é. Mas assim mesmo, aqueles 30% que votaram nele continuam acreditando e a gente tem que estar desmontando e mostrando. Gente, não me interessa dizer, é o perigo que tem de você entregar o país 4 anos para uma pessoa que olha, adjetivos que Não faltam. não faltam, velho. Despreparado é tão pouco. Ô, gente, Thalita e Cosme, quem quiser participar também da discussão, responder. A gente muitas vezes, né, se acostumou a associar e fazer o jornalismo como algo sisudo, algo sério, né, algo até muitas vezes chato, né? E a gente tem visto dentro do discurso jornalístico, mesmo dentro do discurso jornalístico tradicional, esses vieses de humor, né? A charge, obviamente, já sempre teve, né, ocupou esse papel, mas a gente tem visto isso, inclusive, em textos jornalísticos, digamos assim, mais sérios, ou teoricamente um pouco mais sérios, né? Vocês acham que cabe humor no jornalismo, ou ainda deve existir essa separação mais clássica entre o que é sério e o que é do riso? Não, eu acho que cabe o humor consegue atrair outros públicos, consegue, de uma forma suave, passar certas discussões, mas também é importante perceber qual é o objetivo desse humor, né? Eu estava conversando com a Thalita, estava dizendo que muito humor ele é focado na audiência, então ele não está muito preocupado em discutir, em debater, ele está, às vezes, até ridicularizando certos temas. A gente sabe, por exemplo, que jornalismo policialesco,
ele tem um grande uso do humor. Mas que humor é esse, né? Como é que ele trabalha esse humor? Na minha opinião, é mais ridicularizando certos grupos sociais. Assim. Sim. Preconceito vem à tona, né? Preconceito, sim. Religião, etc. Diversos. Isso. Então, eu acho que eu sou a favor do humor no jornalismo, mas tem que ser um humor inteligente, né? Sim. Tem que ser um humor bem construído. Eu acho que tem que ter um objetivo. Um contexto, né? Como falava Clécio. Que também não seja só por estar ali, ou só para ter audiência, ou só para ridicularizar, né? Mas eu acho até que é um caminho para atrair certos públicos, talvez uma população mais jovem, o pessoal do Twitter, assim, não sei. Sim. Mas que interagir mais com o jornalismo. E várias páginas têm feito isso, né? O próprio Sensacionalista tem feito isso bastante. O Diário Pernambucano fazia, né? Eu acho que deu uma parada agora. A gente tem visto, né, exemplos de jornalismo não clássico. O humor, assim, em termos de redes sociais, é muito presente, né? Não necessariamente no jornalismo. Eu acredito que o humor, ele tem que estar presente na vida de todos o tempo inteiro. Ao mesmo tempo, a gente pode discutir como sobrevivência, né? Como estilo, necessidade né? humana, né? Enfim, não dá pra você camuflar que tudo é sério, tá correto. E só existe um sentido único em tudo, né? E a gente tem hoje um problema de comunicação como um todo, né? Assim, de várias coisas, desde a forma do jornalismo, né? De se sustentar. Então, a gente abre aí qualquer site jornalístico hoje, desses portais grandes, abertos. As notícias mais clicadas são aquelas notícias com fatos inusitados, com fatos surreais, e isso desperta audiência. Então, é o humor que ele está dentro da notícia, não é o jornalista que provocou aquilo. Isso é preocupante, né? Porque o jornalismo, ele não pode sobreviver da realidade que é inusitada. A realidade, existem temáticas extremamente importantes para a sociedade que a gente precisa ter conhecimento. E eu acho que o que acontece, embora o meme, em termos de linguagem, em termos de expressão de linguagem, é maravilhoso. E de alcance também, né? De alcance, mas se a gente tem uma sociedade desinformada, que não consegue perceber o que é que está acontecendo de fato num país, quais são as discussões políticas relevantes, né? O que é necessário, qual é a sua ideologia, qual é o seu posicionamento. Se você nega tudo isso, o humor, ele fica... por mais que eu tenha um humor bem feito, esse humor mais de resistência, de você provocar outros discursos, pode ser que isso não circule, porque as pessoas não vão entender. Porque falta a chave. Isso, eu me exatamente. preocupo muito com essa circulação do humor rasteiro. Ou de humor que às vezes traz um meme de uma situação que, nesse contexto de notícias falsas, se perde, né? Pode ser que aquela notícia, aquele humor que está sendo feito, nem necessariamente aquilo nem aconteceu, né? Você pode criar uma não verdade, né? Ele está em cima de uma não verdade. Para você sentir algo como humor, né? Para você perceber como humor, você tem que ter algumas chaves de entendimento. Exatamente. Então, a gente tem um problema de ordem educacional mesmo, né? De base da educação mesmo, que faz com que a gente, programas, como o Jorge colocou, policialesco, né? Atinja, né? E garanta um público imenso durante o almoço, isso até na espera dentro de escola, né? Você também, você vai ter o programa ligado lá para as pessoas assistindo. Né, que vai expressar escatologia, racismo, sexismo, obscenidades de forma, né? Então, ao invés de você utilizar informações e trazer esse riso festivo, esse riso da alegria que faz a gente bem, né? Que não é o riso solto, escancarado, sem tempinho para pensar, né? O humor... É um riso automático, né? O humor que é automático, que expressa as taras sociais, né? Você tem aquela coisa e vai... né? E não para pensar porque você tá rindo, né? É algo que não tem a chave. Por isso que muitos programas de humor, e muitas vezes a gente na rua, pensando teatro na rua para fazer rir, muitas vezes tinha que ter algo a mais, né? Porque a efemeridade do teatro, o teatro é efêmero, o que fica são os programas gravados, o que está desenhado, né? Então, a gente fez o teatro, passou, foi vivido ali e passou. Então, Augusto Boal trazia a questão do porquê essa coisa de você, como chama?
A tragédia traz, você faz, se joga, chorou ali, não sai para pensar sobre aquilo. Então, o que é preciso você parar, ter os momentos para pensar, tá? E retomar. Porque o riso solto, escancarado, como a gente vê nos programas, as pessoas riem de pessoas com deficiência, ri de preto, ri de gay, ri de trans, ri de pessoas com, né, principalmente minorias mulheres, sociais, né? Então, se você escolhe, o humorista, quando escolhe fazer rir, transformar essas suas perversões para as outras pessoas rirem, quando você acessa o riso e as pessoas riem, toda e qualquer plateia, toda e qualquer pessoa, ela se torna cúmplice, né, desse riso. Gente, antes da gente entrar no intervalo rapidinho, eu vou saudar aqui os nossos ouvintes que estão fazendo debates interessantíssimos aqui nas redes sociais. Ótimo. Bom dia para Ed Júnior, para Wellington Almeida, que comenta que o governo é um governo corrupto anti-Brasil. Lorena Barros aqui rindo da gente. Bom dia, Lorena também foi minha aluna. Né? Camila Alcântara, cada K é uma lágrima. Ela colocou vários kkkk, é verdade. Aí tem uma moça nos chamando de Petralha. Bom dia para você, querida. Quem mais? Bom dia. Se a gente é petralha, eu não sei o que. Mas crítico a gente é. A gente é crítico. Se os petralhas são críticos, então não tem problema ser chamada de petralha. Sócrates é petralha. Porque ela tá dizendo. Sócrates completamente petralha, né? Completamente. Só acho que aí ela responde que ela não tem partido, só acho que vocês estão se precipitando em falar de um cara que começou agora. Foi agora não, viu? Faz 27 anos que ele está na política brasileira. A história da ignorância, que você está falando agora, de não prestar atenção. Aí Ed Júnior responde para a moça, né? São 90 dias, no caso 100, né? Muito desastre, merece críticas sim. Ouvinte Adriano Bezerra dizendo que o problema são as polêmicas que ele faz. Ele fala uma coisa, depois volta atrás, não tem projeto para educação. De Júnior, lembrando que os memes são o Pasquim atual. A gente vai falar do Pasquim no retorno. Hanna Lerê, amo o programa. O humor é a forma mais séria de apontar problemas. Massa a colocação aqui de Hanna, né? Hanna também diz que o meme também pode ser pensado como uma forma virtual de grafitagem, quando sob a ótica do humor. Pode ser. Né? Interessante. Ed Júnior comenta que nos anos 60 a revista Pasquim usava do humor para conscientizar e ridicularizar os governos militares, e atualmente a gente tem os memes. E aí ele pergunta algo que a gente vai responder no próximo bloco: qual o papel do humor para enfrentar períodos mais duros na sociedade? E Hanna comenta também aqui que o humor é denúncia, jamais poderá estar associado ao preconceito. É isso, gente. O programa Fora da Curva de hoje está discutindo o humor, né, nesses 100 primeiros dias do governo Bolsonaro. A gente vai para um breve intervalo aqui pela Universitária FM e volta bem rapidinho. Fica com a gente. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. A 99.9 FM apresenta Vim aqui só pra dizer: Geraldo Vandré, o homem que disse não. Ninguém há de me calar. Série especial em 4 capítulos que integra as comemorações dos 40 anos da Rádio Universitária FM. Segunda, às 8 da noite, com José Mário Austregésilo e participação especial do professor Frederico Guilherme de Lima. Amor, Henrique, acorda. Já são 3 da tarde, está na hora de votar. Nossa, já tá na hora de votar de novo. Já, amor, levanta e vai. Depois você dorme outra vez. Ótimo, amor. Agora pode voltar a dormir. Na próxima eleição, te acordo de novo. Não acorde apenas de 2 em 2 anos. Seu dever continua depois do confirma. Acompanhe os candidatos eleitos para que as promessas feitas sejam cumpridas. Ficar de olho em quem foi eleito é um dever seu com a democracia. Justiça Eleitoral.
Você curte festivais de música? Sempre sai da programação com uma nova banda favorita? Então agora você vai poder ouvir e conhecer mais sobre elas aqui na Rádio Universitária. Toda quarta-feira é dia de Circulatório, o programa que conecta você com o circuito de festivais. Música, entrevistas, coberturas e muita informação sobre a nova música independente do Brasil. Circulatório, você conectado com o circuito de festivais. Atenção! Em 2 quilômetros, acesse a via local. Até chegar lá, salve a 99.9 no seu rádio. É mais cultura, informação e boa música. Universitária FM, a nossa rádio pública. Você chegou ao seu destino. 99.9 MHz. FM. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Olá, estamos de volta com Fora da Curva e hoje a gente está discutindo sobre os 100 dias do governo Bolsonaro pela perspectiva do humor. Nossa pergunta de hoje é: 100 dias do governo Bolsonaro. É verdade esse bilhete, que foi inclusive um meme, né, famosíssimo no último ano, no ano que passou. Um meme que surgiu de uma brincadeira que uma criança fez, né, ou teria feito, não se sabe, emulando um bilhete de uma professora, né, e no final dizer, não vai ter aula, e assinava: é verdade esse bilhete. Né, um dos memes mais fantásticos dos últimos tempos, que foi extremamente discutido e reverberado no último ano. E a gente está no estúdio aqui com gente que estuda e analisa o humor. Cris Nascimento, que é atriz, ativista, feminista. Cris também é mestre em Ciências da Religião, integrou o maravilhoso grupo teatral Loucas de Pedras Lilás. Também conosco Clériston Andrade, chargista, músico, jornalista, doutor em Linguística, foi meu professor também. Eu falei de Cosme, esqueci de falar da genealogia acadêmica aqui. Meu professor também. Aí, Thalita foi minha colega do doutorado, não foi, Thalita? Na época do doutorado, viajamos muito juntas petralhando por aí. Petralhando, fazendo discurso crítico na academia, viu, minha gente? Thalita é jornalista. Thalita Rampazzo, jornalista, doutora em comunicação, professora da área. E Thalita já pesquisou bastante humor no jornalismo. Também conosco Jorge Cosme, que é jornalista e chargista. Gente, certamente essa avaliação negativa, né, do presidente Jair Bolsonaro, que a gente comentou no início do programa, né, nesse levantamento feito pelo Datafolha, nesses 100 dias, 30% dos eleitores consideram o governo ruim, péssimo. Certamente essa avaliação negativa tem seus reflexos nas turbulências, né, protagonizadas por Bolsonaro, por ministros, por filhos do presidente, por integrantes do governo, desde a posse em 1º de janeiro. Desde então, por exemplo, Flávio Bolsonaro está sendo investigado por envolvimento com milicianos, né, o filho do presidente. Surgiu o escândalo das candidaturas laranja do PSL, inclusive com destaque aqui no nosso estado, aqui em Pernambuco. A gente vive uma crise permanente do MEC, sai ministro, sai diretor, não sai diretor, todo dia uma novidade no MEC. Esse triste enfraquecimento do MEC, em consequência, triste enfraquecimento da educação no Brasil. Me parece que é esse o objetivo, né? Enfraquecer para destruir e privatizar, que esteja errada eu. Muitos embates também com o Congresso, essa briga, né, de comadres dele com o presidente, com o presidente da Câmara, né, dele, Bolsonaro, com o Rodrigo Maia, que acabou refletindo em dificuldades em aprovar a reforma da Previdência, que, por outro lado, pode até ser uma vitória para quem está fazendo oposição, né? Não sei até quando essa briga realmente vai refletir em dificultar algumas reformas super impopulares, como a da Previdência. Também houve tiroteio, entre aspas, amigo, né, entre seguidores de Olavo de Carvalho, militares, evangélicos. É muita coisa realmente que tem acontecido nesses 100 dias. Não, por coincidência, me veio a palavra 100 anos, né? A expressão 100 anos e não 100 dias. Então, entre os principais fatores, né, apontados para essa forte rejeição do atual governo, está também o problema de comunicação da presidência da República, né? Não só as formas de comunicar, que agora é o Twitter, como se todo brasileiro tivesse, né, Twitter. Olha, Cris também não tem Twitter, né? Já tentei. Já tentou. Não pode, comunicação pública não pode ser feita por um canal apenas, né, gente? Excludente, inclusive. Frases como, entre aspas, não nasci para ser presidente e sim militar, que foi dita agora recentemente, já virou meme também, né? Essas frases proferidas pelo atual presidente acabam adquirindo um tom jocoso
para a população. Até porque né? não deu certo, né? Exatamente. Se ele nasceu para ser militar e não deu certo como militar... E nem como presidente, e tá nem fazendo como o quê, presidente, né? o que a pessoa tá fazendo lá? É complicado. E ele mesmo dizendo, né? Não somos nós. É problema. E aí, como é que essas situações, a gente vai discutir daqui a pouco, reforçam iniciativas como o Diário de Bolso, de Bolsonaro. Não sei se vocês já viram essa página do Facebook. Está ficcionalizando, ironizando o cotidiano do atual presidente. Está virando livro, escrito por José Roberto Toreiro, né, um escritor famosíssimo, ganhador do Prêmio Jabuti. Inclusive, esse livro não está sendo editado pelas grandes editoras que o Toreiro já está acostumado a editar. Ele foi financiado pelas pessoas, né? Ele fez uma vaquinha virtual e já ultrapassou 200% o valor necessário. E daqui a pouco esse livro está saindo. 100 dias, né, do governo Bolsonaro com o Diário do Bolso aí. E, por outro lado, o MBL, né, o Movimento Brasil Livre, não é assim? Movimento Brasil Livre, MBL, vem se fortalecendo, ganhando protagonismo desde as manifestações de 2013 lá atrás, né? E a internet tem sido um fator importante dentro desse processo, principalmente quando a gente fala em memes, né? E a gente discutiu bastante o ano passado se existia uma indústria de propagandas políticas por meme, a gente viu que sim, né? As pessoas realmente, os partidos, né, faziam essa indústria. Antigamente a gente brincava, tem um monte de bonequinho, né, escondido na internet, um monte de macaquinho fazendo os memes, mas não, essas pessoas são reais, existem e são bastante financiadas, né? A gente falou no bloco passado, a gente foi lembrado pelo nosso ouvinte do Pasquim, né? Sim. Jornal satírico Pasquim, surgiu em 69, logo após o ato institucional número 5, e o Pasquim contava com nomes como Ziraldo, Jaguar, Milô Fernandes, né? Tem tantos outros jornalistas e chargistas. Aqui em Pernambuco a gente teve o Papa Figo, né? Tu participaste, não foi, Clécio, do Papa Figo? Algumas edições. Pronto. Eu queria o Rei da Notícia também. O Rei da Notícia também era daqui de Pernambuco, Era né? mais parecido com o Pasquim, no caso, porque tinha... Assim, o Papa Figo, ele era feito o Cacete Planeta. Sim. É o famoso, entre aspas, besterol. Sim. A notícia por si já é ridícula. E o Pasquim, como Rei da Notícia, davam as notícias, fazia as matérias de uma forma mais, digamos assim, irreverente. Sim. Só isso. Entendi. E mais reflexivas, talvez? E tem muito quadrinho, muito desenho. Eu queria que vocês falassem, você pode até começar, Cléber, se sentir à vontade, falar um pouco dessa importância da iniciativa de humor, como, por exemplo, o Pasquim, como, por exemplo, o Papa Figo aqui. Como é que é o nome do outro também? O Rei da Notícia. O Rei da Notícia. Foi da década de 60, 70 foi também? 80. Já foi 80. Aqui com finalzinho do governo militar. Moraes, Paulo Santos de Oliveira, Denise Arcoverde, acho que participou também. Massa. Sandra Branco, um bocado de gente. Maravilha. Essas iniciativas realmente funcionavam na resistência do contexto político? Era esse o mote, ser resistência? Inclusive, a gente tem uma coisa engraçada, né? Sempre que algum governo se torna antidemocrático ou autoritário, o primeiro lugar que eles vão em cima é o humor. Sim. Eles vão fechar a revista, fechar... Humor e arte, né? Humor e arte em geral, né? Eles têm um negócio... E é impressionante aquele episódio do artista nu, como aquilo rendeu polêmica. E o que me impressiona também é que eu gostaria muito que o Bolsonaro fosse um idiota sozinho que teve uma sorte de estar ali. Só que aquele conjunto de pessoas... Então, assim, eu hoje tenho chargistas, tenho no Piauí, aqui na cidade do Recife, trabalhando em jornal, que alguns até foram fundadores do PT, inclusive, um desses, né? E o cara tá hoje, tipo, não é ser contra o PT, ele se decepcionou, beleza, mas ficar defendendo essa porcaria que tá aí é de uma desonestidade consigo próprio, com a história, com tudo mais. E veja, eu tava pensando aqui, você tem falado ainda agora, essa coisa que os chamados bolsomínios, né, dizem para nós todos, mas vocês, olha, tem que dar um tempo ainda, deixa o homem trabalhar essa coisa toda. Ok, então você tem uma criança, você tem um bebê, tá? Você vai sair durante 2 horas, você pega um pato, uma galinha, um frango, um galo e põe ele para cuidar do seu filho, tranca a porta, deixa, sei lá, um pato com o seu bebê lá. Aí você espera 1 dia, 2 dias, 100 dias. Aí você vai lá e diz, rapaz, o pato tá cagando todo. Sujou o bebê. Deixa o pato trabalhar, mas quá. Não, mas ele tá ainda, ele tá começando. É meio essa imagem. Sim. Porque, assim, isso é o que eu acho absurdo. Se você tivesse uma pessoa dita de direita, preparada, porque tem claro, caras que sem estudam, dúvida. têm doutorado, Sem ou dúvida. não, têm muita leitura, ou são inteligentes, né?
E você teria um outro tipo de debate, um debate de ideias, um debate sobre pobreza, sobre terra, sobre o capital, sobre investimento, sobre imposto. Com esse não dá para ter ideia, porque ele não entende. Bolsonaro é uma criatura que não entende. E o bolsominion, alguém falou aqui ainda agora, você falou ainda agora a questão da informação. Ele não entende nem o que você posta. Ele faz depois, e o PT? Eu disse, quer que tem um PT com isso, meu Deus do céu? É o esvaziamento total, né? Tudo foi o PT. Por que tem um PT com isso? Eu estou falando do governo que você elegeu. E como é que você vai fazer agora com isso aí? Né? E o humor fica, né, colocando isso... Evidenciando, né? Evidenciando o que já estava claro o tempo todo. Eu queria registrar uma coisinha, viu? Só dar uma notícia rápida, depois a gente retorna aqui, que é que o ministro Vélez acabou de ser demitido, né? Saiu essa crônica da morte anunciada e daqui a pouco demorou. Aliás, não demorou, 100 dias, foi muito rápido, né? Mas demorou por conta desse cai não cai, né? Que ficava... O Vélez é mais idiota que entrou e é mais idiota que saiu. Que sai. Espero que não bote Daqui a pouco, nossos repórteres vêm aqui com informação sobre o novo ministro, que parece que já tem nome, né? Do novo ministro. Beleza. A gente volta daqui a pouco a falar sobre isso. Então, eu queria dizer Mas voltando, seguinte, por favor, Clécio. É o seguinte, o que me impressiona, e aí a gente aqui, né? Todo mundo aqui, de certa forma, se debruça sobre o humor e tal. O que me preocupa um pouquinho dessa coisa do lado de lá e do lado de cá, né? É que o discurso do outro lado, desde a campanha e agora, do próprio governo, ele é impregnado de violência. Sim. Enquanto o lado de cá, ele é impregnado de humor. Humor das pessoas. Então, assim, as charges, quer dizer, vocês lembram da campanha contra a vice-presidenta, como é o nome dela, do PCdoB? Luciana. Era de uma grosseria, de uma agressividade. Enquanto a gente, estou colocando a gente aqui, com permissão, fazia as brincadeiras com o Bolsonaro fazendo arminha, com a coisa da operação, se foi mentira, se não foi e tal e tal. Claro que alguma outra era mais virulenta um pouquinho. Mas o que eles faziam contra Lula... não estás falando a vice da candidatura de Haddad, Manuela. Manuela. Você que estava falando da vice do governo aqui de Pernambuco. Eu disse, era mesmo, a Manuela. Né? Manuela Dávila. Ela tinha uma grosseria, né? Quer dizer, até a beleza física dela agredia essas pessoas. Isso. Meu Deus do céu, que loucura. Então, assim, era de uma violência. Então, havia uma violência discursiva. Essa coisa da arminha, do tanque, da coisa do militar, que o militar não é só violência. Vá no exército ou na marinha, você vai ver tanta coisa, outra coisa lá. Mas tudo acabou sendo reduzido, né? Esses estereótipos, e não é. Né? E você tem, é isso que eu digo assim, você tem de um lado essa coisa uma oposição clara entre um discurso violento e o discurso da paz e do humor, que apenas quer revelar, contestar, protestar, mostrar para ver se a gente toma alguma atitude. Eu acho que seria... Aí a gente pergunta assim, mas o humor vai fazer o quê? Sei lá, de repente as pessoas podem... O humor acordar para tirar essa pessoa. Cleston, deixa eu chamar aqui meu repórter Guilherme Falcão, que ele está trazendo notícias sobre a demissão de Vélez e agora a notícia sobre o novo ministro. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Como sempre pelo Twitter, Bolsonaro já demitiu o ex-ministro colombiano, que depois daquele fiasco lá com aquela questão lá do Brasil acima de tudo e tal, nas escolas, entrou em crise, o MEC se encontrava parado e agora chegou um tal de Abraham Weintraub. Abraham, que participou da equipe de transição do governo no ano passado, indicação de Lorenzoni, atuou no mercado financeiro por mais de 20 anos. Ele foi sócio na Quest Investimentos, diretor do Banco Votorantim, membro do Comitê de Trading da BMF Bovesp, conselheiro da Ancord e representou a Votorantim em encontros do Fundo Monetário Internacional. Ele é formado em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo em 94, se tornou professor da USP e foi mestre em Finanças pela FGV. O nome de Abraham está sondado aí, foi postado pelo Bolsonaro no Twitter dele. Está sondado ou foi confirmado? Pronto, é porque é tão rápido, né? No Twitter ele confirma, desconfirma. Percebe-se como há um compromisso neste governo, né? Em colocar um quadro
que Com os compreende profundamente a educação. Né? Você viu que a formação financeira, dele, talvez, né? A formação dele toda já diz a que veio, ou não. Deixa eu me refazer aqui da notícia. A gente estava falando no bloco anterior, nesse bloco vocês tocaram também rapidamente sobre esse limite tênue, mas que deveria ser respeitado entre o humor e o preconceito, né? Eu queria que Thalita e Cosme falassem um pouco mais sobre isso. A gente teve uma discussão interna a semana passada sobre se seria correto, entre aspas, zoar, brincar do assassinato da língua portuguesa cometido por Sérgio Moro, né? Que a gente tanto criticou, por exemplo, o preconceito sofrido pelo ex-presidente Lula, até por Dilma também, né? Por conta de erros de português ou por conta de discurso um pouco mais nonsense. E agora a gente estava vendo uma avalanche de brincadeiras sobre aquele discurso de Moro, né? Enfim, patinando lá no português, e surgiu essa discussão, é preconceito ou não é? Eu queria que vocês avaliassem. Na minha humilde avaliação, a gente tem um preconceito claro quando a gente está falando por cima, digamos assim, né? Quando a gente está querendo de uma postura ou de elite intelectual, ou de elite financeira, eu estou querendo apontar o erro do outro que está abaixo, entre aspas, de mim. Nesse caso, estamos todos praticamente aqui abaixo, né? Hierarquicamente, digamos assim, de um juiz que, para estar no cargo de juiz, antes de ser ministro, ele teve que fazer um concurso público que exige o domínio absoluto, não só da legislação, como da língua portuguesa. Eu queria jogar essa discussão para vocês. É preconceito ou não é? E que limite seria esse que a gente deve estabelecer entre o humor e o preconceito? Pessoas, todas. O limite do humor é muito difícil, né? Eu acho que a gente pode discutir o contexto que o humor surge e qual é o efeito que aquilo provoca em alguns contextos. Assim, em relação à fala de Clériston, é bastante interessante a gente pensar também, além desse discurso de ódio contra o discurso mais crítico, né? Uma coisa é você ter humor para você levantar a crítica, como o Cris até falou no início do programa. Outra coisa é a gente ter humor para provocar reações de violência ou a gente levar ao sadismo, que me parece que muita coisa do que circula de humor hoje, principalmente num viés mais conservador, é uma coisa sádica, né? A semana passada, a gente teve no domingo, dia 31 de março, todo o debate em relação ao golpe militar e surgiram personalidades como Roger, do Traje a Rigor, dizendo que se crianças foram torturadas é porque não tinham pais, a culpa era dos pais. Então a gente chega a um nível assim de crime, né? Chega a um nível de crime. Um nível, né? De que a gente não consegue relacionar mesmo o que são atitudes criminosas do que são atitudes de comportamentos desejados, né? Qual é a função do Estado, qual é a função da família e quem sou eu como pessoa humana. Então, se a gente retira tudo isso e a gente passa a achar engraçado tortura, a gente passa a achar engraçado fazer uma arminha, que aquilo não causa violência, é só uma brincadeira. É muito raso a gente tentar diferenciar o que está acontecendo no Brasil entre era só uma brincadeira do presidente, quando ele vai, fala uma coisa e desdiz. Era uma brincadeira, vamos dar um tempo a ele, vamos esperar. Quando isso acontece de vez em quando, como é o caso aí de Moro, é um deslize. Claro que no momento de tensão, quem é crítico vai procurar o deslize. E o deslize vai ser apontado. Isso é uma coisa natural de sempre. A questão em termos de preconceito, seria a gente, de repente, ficar menosprezando a capacidade de Moro como homem, ou como uma figura. Então, assim, se a gente parte para um humor que ele vai para a pessoa Moro, dissociado ao deslize, dissociado ao cargo que ele ocupa. Mas ele ocupa um cargo extremamente importante, ele é uma figura que foi decisiva na política nacional nos últimos anos, e não é esperado que ele fale cônjuge no lugar de cônjuge. Então, eu não vejo, assim, a meu ver, não vejo um problema em termos de preconceito. A gente pode discutir outras situações, né? A gente está num momento de tensão e no momento de tensão o humor surge. E a gente pode também pensar e nos questionar o tempo que se dá, né? A tirar onda, a brincar, a ironizar, o juiz ter dito cônjuge, né? O tempo que se dá. Né? Nós temos como a gente já viu, a avalanche, que é uma constante, e a gente, às vezes, eu considero, né, que a gente perde muito tempo colocando essas miudezas, né? Essas miudezas. Cônjuge com G, cônjuge com J, já deu, Rio, foi interessante.
Né? Foi interessante. Marcos Bagno, ele se colocou em relação a isso, né? Ele que tem o livro sobre preconceito linguístico, e ele coloca, né? Quando você para diminuir a pessoa, né? E a pessoa ela não teve oportunidades de formação de tudo mais, é diferente de quando você tem alguém que é doutor, né? E que em princípio deveria dominar as normas gramaticais, né? Então é algo que... Deixa eu falar uma coisa que eu acho importante mesmo, que é essa questão da cortina de fumaça, né? Que muito se fala. Porque essa questão que ela falou, olha, mas até quando a gente vai brincar com isso, né? Eu acho que é bom pensar um pouquinho sobre isso também, porque quando a gente tá brincando sobre o Golden Shower, Bolsonaro perguntar o que é Golden Shower. Ou a gente tripudiar de Damares falar que viu Jesus na goiabeira, né? Eu entendo as brincadeiras ocorrerem sobre isso também, mas a gente tem que pensar que isso pode estar escondendo outras questões, outras discussões, sabe? Cadê o Queiroz? Cadê... Embora memes estejam Quem mandou matar sendo feitos também sobre quais isso, são né? os planos de Damares para a pasta que ela está assumindo, né? Então, é importante a brincadeira, ela acontece, é natural, mas é bom a gente se prender também a criticar e fazer humor em cima de questões mais sérias também, sabe? Inclusive a reforma da Previdência, que ficou apagadíssima, né? Em cima desses memes todos, esses escândalos todos. Clécio, por favor. Porta disso, das três, na verdade, obviamente. Que eu quero fazer uma meia-culpa, inclusive, né? Que um dia desse eu me irritei comigo mesmo e com todo mundo. E com todas os esquerdopatas, né? Como se a gente estivesse caindo em um jogo. Porque, de repente, eu crio um vício comigo mesmo, que eu já acordo, de repente... E tô tomando café e penso uma frase genial para botar no Facebook. Porra, essa botar para lascar, e vou lá e escrevo. Aí vejo a de Ricardo Carvalho também, curta, aí vejo a outro vê a minha, aí posso compartilhar? Pode. De repente, bicho, como tu tá assim, esses 100 dias, de repente vira uma festa nossa. Uma festa do, tá vendo? Eu avisei, eu sabia, tá vendo que ia dar em merda. E a gente começa o tempo todo a fazer piada e a Rosângela, que é a conja do homem, e mais o Golden Shower e tudo mais, e o que vem pela frente, e a gente fica fazendo meme. Aí a pergunta que caberia assim, a gente vai passar 4 anos... Só fazendo meme, né? Só gozando o governo, porque não foi eu que botei lá. Porra, é meu país, velho. Eu tenho uma criança de 12 anos que está na escola estudando. E aí, que país é esse que ela vai ficar 4 anos nessa loucura, né? Eu estava vendo uma matéria ontem na televisão sobre escola, sobre criança, sobre não ter o que comer, ter condução para ir para a escola. Tem as pessoas, filas enormes de pessoas querendo um trabalho. Desemprego recorde, para limpar né, o chão, no Brasil. para poder ter um dinheiro para comprar um pão. E a gente, de repente, está esquecendo isso. Quer dizer, não está, a pauta não é essa. Né? Porque na época da ditadura, do governo militar, havia muita pauta da terra, do emprego, não entregar tudo ao estrangeiro, ao capital e tal e tal. E de repente a gente... Aí vai aparecer alguém para dizer assim, não, isso aí é de propósito, é uma jogada que eles fazem, um circo, para a esquerda cair em cima disso e esquecer as coisas que estão por trás, que eles vão empurrando. Eu nem acho que é isso. Eu acho que eles são realmente muita estupidez. Sim. Agora, pode, de fato, acontecer isso na prática, não é sabe? Só. E a gente tem que usar o humor a favor da gente, né? Para criticar e fazer então, pensar assim, de repente, também. Nós aqui, ou que fazemos humor, que criticamos o humor, que falamos dele, também puxar, que você está colocando um pouco dessa consciência. A gente vai continuar mostrando, desmontando. Mas vamos também pegar as questões sérias do país e colocar isso com o seu humor. Porque eu costumo dizer que o que a gente está vivendo agora, né, não nasceu da eleição dele. Não, claro que não. Não nasceu. É uma constante. O processo de enfraquecimento dos mecanismos da democracia, né, desse olhar, dessa descrença total e de uma descrença vendida pelos políticos de profissionais, né? Foi uma descrença construída. Então, você tem uma quantidade imensa de pessoas que, quando você diz política, não quero saber mais disso, não quero saber disso, não quero saber disso, né? Então, esse processo de reflexão, que a gente no movimento feminista, de formação política, né? Desse olhar, né, para fora, ter esse olhar para si, olhar para as outras, de se repensar. A motivação do riso, a motivação do humor, ela se reverbera
numa coletividade, para uma coletividade, ela vai ser acolhida por essa coletividade. Só que são coletividades no plural. Não representa a totalidade. Porque se fosse a totalidade, a gente, se pensasse pelo lado de quem está defendendo, conservando a linguagem racista, misógina, homofóbica, transfóbica e tudo mais, a gente estava full, né? A gente estava full. E se fosse pelo outro lado, de quem é o crítico, que coloca, a gente estava melhor. Então, são coletividades, não são totalidades. Aliás, a gente é contra o totalitarismo, né? Gente, tá tão maravilhosa a conversa que eu acabei de olhar que estamos faltando apenas 2 minutos para terminar o programa e eu preciso finalizar. Eu queria agradecer bastante a vocês pela participação. Eu ainda vou segurar vocês aqui um pouquinho, porque a gente faz vídeos com vocês respondendo a questões que ficaram de fora, ou se vocês quiserem reforçar alguma outra coisa. Muito obrigada a vocês. Em um segundo, será que vocês conseguem se despedir bem rapidamente? Vamos fazer essa tentativa aqui. Cleston, nem Tchau. que seja tchau. Thalita. Adorei estar aqui. Também. Apesar da tristeza do tema. Obrigada a todos. Eu queria agradecer e eu acho que o humor ele serve para acordar a população, né? Espero que a gente siga nesse caminho de acordar as pessoas. Isso aí, Cosme. Tchau também. Foi um prazer, obrigado. Nossa, onde é que a gente acessa as tuas charges? Olha, Vocês dois. Toda sexta-feira tem uma charge publicada no Leia Já, @LeiaJá online, eu acho. E eu também publico na minha página, que é @crise225. Massa. Tudo por extenso. Massa. Inclusive... Eu já tenho 26. Então foi um erro esse nome. Mas é isso. Sigam lá, se puder. Inclusive, a gente tá usando, né, tua imagem, uma charge que Jorge Cosme fez no card, né, divulgação do Fora da Curva. Muito obrigada também. Diga aí, Cleston. Não, no Facebook, de vez em quando eu tô colocando, mas eu tô também fazendo muito texto, né? E também tô muito ocupado com música. Aliás, hoje estão na Spotify, Deezer, etc. Vocês digitem aí coisa pensando alto, coisa pensando alto, coisa com KZ. Vão vir 11 músicas maravilhosas de minha banda. Que massa, a partir de hoje, é? Pronto, já a gente já divulga aqui também. Cris? Então, vou terminar assim. Rir de si ou rir dos outros? O que causa o riso? Está na outra ou está em si? Devemos sempre questionar o que nos causa o riso. Maravilha. Sempre. O que nos causa o riso? Sim. O que nos provoca? Né? Faz bem rir desses 100 dias, né? 100 dias com, né, Bolsonaro e rezando para que os próximos 100 anos não tenhamos Bolsonaros por aí. Simbora. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada, Cris, Cleston Andrade, Thalita Rampazzo, Jorge Cosme pela participação. O programa teve produção minha e de Ed Rodrigues, foi apresentado por mim, com pesquisa de Guilherme Falcão e com roteiro meu e de Nath Sonati. No estúdio, Nath Sonati, Guilherme Falcão e Lucas Lopes. Nas redes sociais, nossas alunas e alunos de comunicação da UFPE. Na técnica, hoje eu tinha colocado Marco da Lata, mas não foi. Hoje tivemos 2 pessoas na técnica. Tivemos Chico e tivemos também Geraldo. Muito obrigada. A gente vai reprisar esse programa às 9 da noite, aqui pela 99.9, também pela Rádio Universitário Paulo Freire. Coragem, a Terra está rodando e pasmem. Não é plana, é redonda. Que luta é essa? Sem sangue, sem dor. Meu bem é mais gostoso com humor. Muito mais. Obrigada. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. (12h02). Universitária ZYD 240, 99.9 MHz, FM Universitária, emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária.
Curta a página da Universitária no Facebook e acompanhe todas as novidades da nossa programação. Participe das transmissões ao vivo, direto dos nossos estúdios.